Oi, oi pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou o Lelo e parece que filmes de homens na crise da meia-idade voltaram a ser trendy. Pois é. Eu assisti Nobody, ou Anônimo no título em português, produção norte-americana de ação com alguns toques de comédia ácida. Estrelado pelo queridão Bob Odenkirk, mais conhecido por Breaking Bad e, obviamente, Better Call Saul, o filme chegou chegando. Ostenta uma ótima nota no Rotten Tomatoes e faturou bem em épocas de abre e fecha de cinemas, apesar de não ter nada de muito diferente de filmes como Mercenários e ser inferior a John Wick. Porém, confesso que durante uma hora ele me divertiu. O problema foram uns 30 minutos ali no meio dele. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre esse filme aqui, lembrando que eu vou dar a minha opinião, sem frescura e sem spoiler, ok? Mas antes disso, como é de praxe neste canal, vamos passar rapidão pela sinopse. Nobody acompanha um cara que parece ser alguém comum, num sentido norte-americano da coisa. Um homem padrão, classe média alta, casado e com 2 filhos. Numa certa noite, duas pessoas invadem a casa dele para roubar. E é aí que as coisas mudam de figura para este homem. Ele tenta proteger a sua família num ímpeto de valentia, porém a coisa não sai bem como planejado e os ladrões fogem. Só que o nosso personagem principal resolve ir atrás deles em busca de vingança. E no meio do caminho ele acaba cruzando com algumas pessoas que ele não deveria ter cruzado. O problema é que nem nós e nem eles sabiam com que iriam lidar. Parei por aqui para evitar dar spoiler pra você, então vamos à minha opinião sobre o filme. Tá, está tudo errado nesse filme, mas eu me diverti. Principalmente quando ele quebra algumas regrinhas do gênero. Nobody pega o padrão do estereótipo norte-americano, homem branco, macho, protetor da família, que está ali numa idade meio madura, e transforma ele num Zé Ninguém. Alguém que vive uma rotina chata, monótona, previsível e é moralmente fracassado. No início do filme nós somos apresentados a esse homem e sinceramente não dá pra acreditar que ele vai se transformar naquele macho man que ele se transforma. Muito disso por causa da excelente atuação do Bob, que sustenta bem as duas facetas que o personagem tem. Ele é de longe o ponto mais alto desse filme. E tudo ia bem, com o roteiro criando um certo mistério, com uma cena de luta muito bem coreografada dentro de um ônibus e com uma mudança no tom da história. Até que o filme começa a utilizar uns recursos tão ultrapassados que pareceu que eu estava assistindo uma produção dos anos 80, início dos anos 90. Acho que o pior deles é ter um vilão que expande o termo caricato num nível indescritível. Porém, apesar disso ser broxante, não me incomodou tanto assim. O que me incomodou foi a apresentação do vilão demorar tempo demais e ser extremamente chata. Foram os 30 minutos mais boring do filme, que incluem cenas forçadas, como a primeira em que ele aparece e a cena do hospital. Todo esse tempo perdido para apresentar um personagem caricato e que não tem nada demais, faz o filme perder o seu ritmo e o seu mistério. E no meio de tanta explicação, ele realmente perde o compasso, cometendo até uns erros meio grotescos de produção, como no momento em que os machucados no rosto do personagem principal somem para reaparecerem na cena seguinte. Bizarro. Curou, voltou a ficar machucado. Também não ajuda muito o entre e sai de alguns personagens aleatórios que estão ali só pra cumprir uma função, ou dar uma informação para o personagem principal, ou morrer na cena seguinte. A coisa só melhora um pouco quando ele se encaminha pro final, e volta a usar todos os elementos básicos desse tipo de filme. Tiros, destruição, bombas, lutas e sangue. Apesar de também não ter nada de muito novo nessa parte. Como eu falei, John Wick é bem melhor. Só que Nobody tem algumas preciosidades incríveis que dão certo charme pra ele. Uma delas é o Christopher Lloyd. Este senhor que já povoava nossa mente com personagens clássicos de filmes como De Volta para o Futuro e Família Addams, aparece do nada, rouba nossos corações e nos faz ficar com inveja, porque do alto dos seus 82 anos, ele tem muito mais energia do que muito jovenzinho por aí. Outra coisa muito boa é a trilha sonora que sobe nos momentos certos pra criar aquele climão de filme de ação em que as coisas explodem. Agradeço muito a Alma maravilhosa que fez uma playlist no Spotify com todas as músicas que aparecem no filme, a qual está no repeat desde que eu terminei de assistir. De resto, o Bob leva nas costas um filme que não tem história. Tem apenas uma razão pra galera pegar suas armas e começar a atirar e explodir coisas. E eu acho que é por causa disso que tem tanta cena em câmera lenta no filme. Pra preencher tempo, sabe? Porque ele não tem muito pra contar, não. E se é pra não ter história, então que tenha mais cenas de coisas explodindo. Mais cenas elaboradas, cortes dinâmicos e uma edição mais rápida. Coisas que faltaram aqui. No entanto, eu sei que Nobody tem o seu público. Senão a gente não teria tantos filmes com plots similares por aí. Homens com crise de meia-idade que resolvem provar que ainda são macho man.
Porém, apesar dos seus pontos altos, eu darei para Nobody 2,5 alienzinhos. O fato dele ser divertido, ter boas atuações, boas cenas de luta e uma ótima trilha sonora não me tirou o gosto de coisa velha com roupa nova. Ah, e me incomodou um pouquinho a representação que fazem dos latinos no filme. Bom, mas como eu sempre digo, essa é a minha opinião. E você, assistiu Nobody? Curtiu? Não curtiu? Deixa nos comentários a tua opinião que a gente vai conversando por lá. Esse é o vídeo de hoje, se você curtiu dá um joinha, se você não é inscrito no canal se inscreva, eu vou indo lá. Tchau!